Daqui Hatrat, e a intenção neste vídeo é fazer um guia de overclock de memória em Ryzen, ainda que muitas coisas se apliquem da mesma forma para outra plataforma, seja Intel, seja AMD, ok? Muitos princípios aplicam-se da mesma forma e temos aqui uma memória que funciona de stock a 2400 e portanto vamos aumentar a frequência desta memória tentando manter estabilidade e ganhar desempenho naturalmente, mas nunca perder. Portanto, todas as motherboards deverão ter uma opção para ativar um perfil de memória que será quase sempre, esta é uma exceção, por acaso esta memória que eu tenho aqui é uma exceção, mas é um perfil de memória que será quase sempre superior ao que vem de origem. Quando instalas a memória no teu PC e não fazes qualquer alteração na BIOS, o mais provável que aconteça, quase sempre, é que independentemente da frequência da memória, nem que seja, por exemplo, 3200, a frequência que ela vai estar a trabalhar será 2133. Aqui diz 2400, aqui diz 2400. Esta DDR4 que eu tenho aqui, por acaso, é um mau exemplo, porque ela de origem funciona, sem mexer em nada, funciona à mesma frequência desse perfil, que normalmente se chama XMP. XMP é um termo que foi criado pela Intel, portanto, na teoria não deverá aparecer em motherboards AMD, mas às vezes aparece, ok? Se for na ASUS, vai aparecer esta opção DLCP. Se for MSI, irá aparecer A-XMP, se não estou em erro, é assim, traço ou barra ou qualquer coisa. Basicamente, haverá uma opção que vai alterar os settings da vossa memória para aquilo que vem escrito na caixa. Portanto, quase sempre, mais uma vez, quase sempre, mesmo que não queiram fazer overclock manual, existe esta opção que tem que alterar, caso contrário a memória irá funcionar a uma frequência e timings inferiores àqueles que vêm especificados e basicamente estão a pagar por memória sem a utilizar. Portanto, princípio básico dos básicos dos básicos. Se montar um PC na loja, é suposto a loja ter feito isto. Se não tiver feito, insultem-nos à vontade e peçam para ativar, porque acho eu que faz parte do serviço, é algo básico, é o A e o U de qualquer sistema atual, ok? Portanto, ativamos aqui. E é preciso ativar isto, e como podem ver aparece aqui o perfil de memória, ok? Aqui o que vai aparecer quando ativam isto é aquilo que vem escrito na caixa. Tirando algumas situações onde a memória tem dois perfis, ok? Pode acontecer. E aqui vai aparecer dois perfis e só um deles é que é o mais alto. Bom, mas estamos a fazer overclock manual, portanto não interessa esta opção automática. Eu sugiro, principalmente para principiantes, eu sugiro ativarem este perfil de qualquer forma, por uma razão muito simples. Quando vamos aqui, isto são opções de memória, que nós, algumas delas, vamos querer alterar, e são os timings, ok? É muita coisa, ok? Normalmente as pessoas não vão alterar todos os timings, um a um. O que eu sugiro é ativar o XMP, ou o DLCP, ou o AXMP, whatever, porque para além da frequência, ele vai setar ali os timings e subtimings a que a memória consegue trabalhar, ok? E depois, alterar a partir daí a frequência, voltagem, alguns timings, porque podem alterar manualmente os settings e manter isto. Ao manterem isto, vão manter estas opções todas por aqui abaixo, que se deixarem isto automático, em algumas memórias pode ser diferente, ou seja, inferior. Estou a tentar manter isto simples, eu sei que é muito complicado ao início para muita gente, mas não há como passar a informação importante simplesmente ignorando-a, ok? Portanto, o nosso objetivo é isto, frequência, certo? Mas se virmos aqui, existe esta coisa toda que quem está a ver isto a primeira vez vai pensar eu vou ignorar. Eu sugiro não ignorarem isto, porque senão estão passando a expressão a foder em seco. O que é importante aqui? Se estão a fazer a primeira vez, é importante terem atenção. Estes timings, este e este, ok? Estes primeiros 5 timings, em algumas situações este não vai aparecer. Quando virem algum que tem 34, 36, 38, 39, como está aqui, 30 e qualquer coisa, o primeiro que tiver 30 e tal, é onde vocês devem parar. Até onde vocês, para quem está a começar, se deve preocupar. Não se preocupem no início com todos os que estão para baixo. Esqueçam os que estão para baixo no início, ok?
Não vão alterar nada do que está para baixo. Vão se preocupar em alterar, ou pelo menos ver como é que eles estão, até um que diga 30 e tal, ok? E estes timings que estão aqui é ao contrário da frequência. Isto aqui, quanto menor for o número, melhor. E o que é que vai acontecer? Para aumentarmos aqui a frequência e a memória a trabalhar, o que muitas vezes vai acontecer é que vocês põem, por exemplo, uma frequência superior, eu passei para 2800, a memória não funciona, o PC não arranca, tem que desligar o PC, tem que fazer clear CMOS. Antes de começarem a fazer overclock, vejam o que é fazer clear CMOS. É importante porque vão ter que fazer muito provavelmente. Qualquer vídeo no YouTube explica como é que isso se faz. Em 5 segundos aprendem, é a parte simples, é fazer clear CMOS. Mas quando aumentam a frequência aqui, para ele conseguir trabalhar é muito provável que tenham que aumentar timings aqui. Por exemplo, ter que passar isto para 18. Vamos imaginar. E a ideia é manter um equilíbrio entre a frequência e os timings. Porque vamos imaginar que conseguiram pôr aqui... Uau, eu sou muito bom, sou espetacular, consegui pôr isto a 3400. E como é que conseguiste isso? Eu cheguei aqui, pus 25, 20, 25, 26, 30. Ele não me deixa pôr 30, 27. Isto não funciona. Não funciona. É inútil porque estão a perder desempenho. Como é que eu sei então qual é a relação entre frequência e timings que devem ter? Vamos pôr aqui o que tinha. Portanto, o que vocês vão fazer para ter uma ideia inicial, para saberem por onde estão a começar, existe uma fórmula que vos dá uma ideia da relação entre frequência e timings, que é pegar no timing, ok? Neste caso o 16, dividir pela frequência, neste caso 2400, ok? Esse resultado que der multiplicam por 2000. Esse resultado que der, quanto menor for, melhor, ok? Isso é o tempo de acesso em nanosegundos, não interessa o que é que significa. Não se preocupem em saber o que significa no início, ok? Lembrem-se apenas que sempre que alterarem um timing, para pelo menos não perder desempenho em nenhuma situação, porque Ryzen vai ganhar desempenho com aumento de frequência, mas a partir de certa altura pode deixar de compensar se os timings forem demasiado grandes, demasiado alargados, que é o termo utilizado, é alargar os timings, pode deixar de compensar. Portanto, é preciso ir testando, ir alterando e testando a ver o que é que funciona, mas lembrem-se desta fórmula simples, timing, ok? A dividir pela frequência, que está aqui, o resultado que der, multiplicam por 2000. O ideal é que aumentem a frequência e o resultado dessa fórmula seja um número ainda inferior ao que tem de origem. Mas em Ryzen, como é muito importante a frequência, já é razoável, já é melhor que o que estava se a frequência aumentar e a relação entre frequência e timings, no mínimo, não piorar. O ideal é melhorar em tudo, mas pelo menos não piorar, está ok. Antes disso, há um setting super, hiper importante. Portanto, o que vocês vão querer mudar aqui são estes primeiros timings, mas há um trapaceiro aqui para baixo que pode dar cabo de tudo. Pode ser preciso antes abrir o CPU-Z e ver qual é o command rate, ou aqui aparece MD2T. Este setting não vão querer alterar à partida. No início não se preocupem em alterar. Só que isto é trapaceiro porque várias motherboards, a partir do momento que alteram settings de memória, seja frequência ou timings, ele pode alterar isto sozinho. E portanto, vamos imaginar que o vosso command rate é 2T e a motherboard automaticamente altera para 1T. Isso vai dificultar. Existem algumas situações de benefício em passar para 1T, mas é das últimas coisas que devemos fazer, ok? Podem se deparar com a situação onde não conseguem ter a memória estável, a memória não funciona com certos timings, certa frequência, simplesmente porque automaticamente ele passou para 1T, ok? E como é que se proíbe a motherboard de alterar o timing de 2T para 1T, caso a vossa memória venha de origem com 2T, e se vier de origem com 2T, vejam no CPU-Z, é importante manter esse setting pelo menos no início, ok? É esta opção aqui. Em todos os motherboards que eu utilizei para Ryzen, o nome que me apareceu foi sempre o mesmo, ok? Até agora. Que é Gear Down Mode.
Este Gear Down Mode, ao fazer overclock em memória, desativa-se. Gear Down Mode é exatamente aquilo que vai permitir que a motherboard altere isto sozinha sem vocês pedirem. Portanto, vamos desativar esta porcaria, desativar o Gear Down Mode e manualmente ativar 2T, ok? E aqui eu sugiro reiniciarem o computador já, antes de fazer outros settings. Nesta motherboard em particular eu posso alterar já os outros settings. Já utilizei uma motherboard onde a motherboard ignorava mesmo a minha alteração manual disto, se eu não reiniciasse logo o computador, antes de alterar os outros settings. Eu punha aqui Gear Down Mode Disable, alterava outros settings, eu entrava e ele tinha voltado a pôr alto ou estava em 1T. Ok? A minha sugestão, com base nessa má experiência que eu já tive, é ativar o Gear Down Mode, neste caso desativar o Gear Down Mode, ativar o 2T, reiniciar já e só depois começar a fazer as outras alterações. Ok? Outra coisa que é preciso, naturalmente, é a voltagem, certo? Que voltagens é que são precisas aqui? Bom, a primeira voltagem é mais ou menos intuitiva, é a DRAM Voltage. Esta é a voltagem que está para a vossa memória, tão simples quanto isso, ok? Até onde é que podem subir? Para uso diário não há muito consenso de qual a voltagem máxima recomendada. Ainda assim, há mais ou menos um standard que toda a gente pode utilizar com qualquer tipo de memória, da que é habitualmente comercializada, que é 1.35, ok? Daqui para cima não há muito consenso. Há quem utilize para fazer benchmark um 8, para uso diário não recomendo. Há quem diga que um 5, 1.5, mesmo para uso diário com algumas memórias não há risco. Outras pessoas dizem que sim. Eu sugiro começarem com 1.35 porque praticamente todas as memórias que se vendem aí, não todas, mas a grande maioria das memórias DDR4 que se comercializam, quando ativam o XMP, elas já põem 1.35. E para DDR4, 1.35, eu não conheço nenhuma memória que corra risco de vida, por assim dizer, a funcionar a 1.35, ok? E portanto, se estiveres naquela situação onde ainda estás a aprender do zero, onde ainda vais fazer a primeira vez, eu sugiro começar logo com 1.35. Não percas tempo em 1.225, 1.29, espeta-lhe 1.35 e foda-se. Outra voltagem importante aqui é o SOC. Esta é particularmente sensível. Esta, nem que a vaca tussa e cuspa sangue, vocês não vão querer passar de 1.2. SOC significa System on Chip, e se for uma APU é uma voltagem que vai ser necessária inclusivamente para fazer overclock ao chip gráfico integrado. Neste caso, quando estamos a falar de um CPU sem chip integrado, esta é a voltagem que vai ser responsável pelo controlador de memória. Numa APU, isto vai influenciar o controlador de memória e o chip gráfico integrado. Nesse caso, como não é uma APU, vai ser responsável pelo controlador de memória. E quando aumentam a frequência, isso vai esforçar mais o controlador de memória e pode ser necessário aumentar aqui a voltagem do SOC. Isto é das partes mais sensíveis do chip. Fazer overclock é relativamente seguro se soubermos o que estamos a fazer. É quase impossível danificarem alguma coisa se souberem minimamente que settings estão a pôr, não estão a pôr tudo à toa, mas não é impossível danificar algo. E uma das partes mais sensíveis nos chips Ryzen é exatamente isto aqui, o SoC. Portanto, isto nunca pode passar de 1.2. Existe casos, inclusivamente o Steve de Gamers Nexus encontrou situações onde, por erro de leitura da board, é indicada uma voltagem e está outra, acima. Portanto, a minha recomendação, se for preciso alterar isto manualmente, se quiserem, nunca passem de 1.2. Se quiserem jogar pelo ultra seguro, 1.1, 1.15, para o caso de estarem a lidar com uma situação onde a motherboard lê uma coisa, mas na realidade está acima. No início, eu sugiro deixar em automático. Primeiro, porque não vão querer mexer no setting, a não ser que desconfiem que só isso é que está a impedir que a vossa memória RAM funcione. Segundo, porque muitas motherboards, quando aumentam a frequência, ela automaticamente vai aumentar esta voltagem. Portanto, vão alterar os settings. Nós vamos já alterar aqui os settings. Vamos voltar a entrar na BIOS e vamos ver se esta voltagem aumentou. Ela está em 0.925, ok?
Portanto, o que vão começar a fazer agora é escolher uma frequência acima. E qual é que sabem? Não sabem, têm que ir experimentando. Há quem consiga passar para 3200 com uma memória 2400. Esta memória que eu tenho aqui funciona a 2933 com 2 pentes de memória, com 4 pentes de memória. Neste momento, nesta máquina estão 4 pentes de memória. Eu não consigo passar 2800, 2866, não consigo passar disto. Porque a outra coisa que vai influenciar é a quantidade de pentes de memória que tenho. Porque se tiverem 4 pentes, basta um não conseguir manter os settings que vocês estão a pôr, que não vai funcionar, ok? E também cria esforço adicional no controlador de memória interno do processador. Eu sugiro um meio termo. Se tiverem uma memória que funciona 2400 como esta aqui, não sejam malucos da cabeça e não passem logo para 3400, por exemplo, ok? Se tiverem uma memória 2800, se calhar é muito provável que no mínimo 2933, 3066 ou 3200 já seja algo mais fácil de alcançar. Isto aqui é tentativa e erro, ok? Portanto, vocês vão pôr aqui uma frequência acima e aqui nos timings. E aqui nos timings tentam reiniciar a máquina sem mexer nisto e ver se ele arranca, se não arranca. E no caso de arrancar, se manteve os settings ou se alterou, ok? Se não arrancar ou se voltar a pôr os settings de origem, significa que precisariam de mais voltagem, mas já puseram aqui 3.5, recomendo no início deixar isto quieto. Portanto, a questão será os timings. E aqui, lamento, não há fórmula mágica, tem que alterar um a um e ver qual é que funciona. A tentação de muita gente é chegar aqui, ok, não dá, vou pôr tudo assim, vou aumentar todos, vou chegar aqui e vou aumentar todos um. Maravilha, reiniciam a máquina, funciona, começam os primeiros testes, funcionam. O que é que garante que não bastaria alterar um e alteraram todos? E estão a desperdiçar desempenho por aí. É chato para caraças, eu sei que é chato como tudo, mas a minha recomendação é alterarem um a um e ir vendo. Por exemplo, eu sei que aqui funciona isto. Eu sei que esta memória funciona assim. E neste caso em particular existe um benefício, porque por causa daquela, apesar de eu aumentar os timings aqui, por ser 2800, lembram-se daquela fórmula matemática que falámos há pouco, mesmo assim existe benefício em tudo, tanto nos timings como na frequência, utilizando aquela fórmula, ok? Vamos dar F10 e vamos ver o que é que acontece. Ok? Portanto, ele manteve 2800, não baixou nada por aí. Os timings estão aqui, ok? E se virmos aqui, automaticamente a motherboard aumentou a voltagem do SoC. É por isso que eu disse que no início sugiro manter em alto, ver se ela aumenta automaticamente. Lembrando que isto nunca pode passar de 1.2, ok? Há quem diga que sim, deixem isso para mais tarde, quando tiverem mais confiança, ok? Mais à vontade. No início estão a aprender, lembrem só, experimentem em automático, vejam se aumenta e no caso de aumentar, vigiem só, esta porcaria não pode passar de 1.2. Essa é a preocupação que devem ter se estão a começar agora. E então, é só isso. Kinda. Eu disse, e muito bem, para não se preocuparem com estes timings todos, no sentido de os alterar, mas temos que os vigiar. O que eu quero dizer com isto? Eu sugiro, portanto, nós alteramos manualmente estes aqui, não foi? Eu sugiro, não vou alterar em nada, não vou alterar nada, no início, não vou alterar nada disto. Eu recomendo tirarem uma foto a estes timings que estão aqui, ok? E depois que aplicam settings de overclock, vejam, comparem, a ver se a motherboard sozinha por ela não alterou para um valor totalmente bizarro, muito diferente, um timing que está aqui. Imaginem que este timing que está aqui, 16, tudo funciona lindamente, ela passou para o dobro, para 32. Todos estes timings
a todos eles se aplica o mesmo princípio. Quanto menor, melhor, ok? Portanto, o que vocês vão ver é ver se, quando alteram settings, se eles não sobem, ou se sobem, que seja para um valor razoável. A olho não vão mexer, mas imagina que aqui passou de 1,55 para 1,65. Percentualmente é uma alteração mínima, ok? Mas se tiver passado de 155 para 230, é considerável. Tenham isso em consideração. Portanto, eu aqui só estou a referir ao overclock de memória, não do processador. E portanto, aqui em BIOS não há mais nada com que tenham que se preocupar numa fase inicial. O que é preciso preocupar agora é validar este overclock, é testar. Portanto, já estamos aqui no sistema. Eu acho que não tinha referido isso quando estava a filmar a BIOS. Algo básico, importante, para começar antes de tudo. Obviamente, a vossa BIOS tem que estar atualizada e a memória RAM convém estar nos slots certos. Existe uma regra para saberem a olho se ela está ou não nos slots certos. Não se preocupem em memorizar. O manual da motherboard vai dizer, em todas as motherboards, vai dizer quais são os slots que devem utilizar para a vossa memória, independentemente da quantidade de pentes de memória que estejam a utilizar. Super importante. Duas coisas simples. A memória RAM instalada no sítio certo e BIOS atualizado. O CPU-Z serve para confirmar timings de memória e frequência e serve para verem a versão da BIOS. Se forem aqui a mainboard, irá dizer aqui qual a versão da BIOS. Okay? É só ir ao site do fabricante e ver se é a BIOS mais recente. Por exemplo, aqui está 4011. Vamos aqui a suporte. Isto funciona para qualquer motherboard de qualquer fabricante, BIOS e firmware. E vemos aqui que a BIOS mais recente é a 4011. Portanto, está certo. Se não estiver, descarregar, mas isso não quero fazer aqui um tutorial de update de BIOS para não misturar dois vídeos num, ok? No CPU-Z, aqui em memória, iremos dar para ver os timings que ela está a trabalhar, confirmar se bate certo com o que alteramos aqui, e na frequência isto multiplica-se sempre por 2. Nós temos 2000, setamos na BIOS 2800, portanto aqui dá arredondadamente 1400 multiplicado por 2, dá 2800, bate certo, ok? Aquela questão dos timings em relação à frequência, posso mostrar aqui também, utilizando a calculadora. Portanto, é uma memória que funciona de origem a 2400 com estes timings aqui a 16. Portanto, a fórmula é 16 a dividir por 2.400, Enter, ok, igual, e agora que multiplicam por 2000. E temos 13.3. Este valor não pode aumentar, ou tanto quanto possível não deverá aumentar, ok? O ideal é ser igual ou inferior. Portanto, nós aumentamos um timing, o que por si só individualmente é pior, mas isto só vale em relação à frequência da memória. Portanto, nós passamos para 17 a dividir, enganei-me, 17 a dividir por 2.800, certo? Vezes 2000. Passamos de 13.3 para 12.14. Portanto, apesar de termos aumentado um timing, um valor, no geral, ganhamos tanto em frequência quanto em tempo de acesso, em timings, não perdemos. Aqui, no primeiro timing, no 16, ainda devemos ter ganho mais, porque passamos de 16 a 2400 para 16 a 2800 e, portanto, passamos a ter 2800 vezes 2000, 11.42, ok? Para validar a memória, podem utilizar o memtest86. Há quem diga que esta ainda é a melhor forma de testar e validar estabilidade de memória. Eu não tenho como confirmar ou desmentir isto. O memtest86 é preciso colocar numa pen e arrancar, criar uma pen bootável com isto. Há muitos tutoriais também de como fazer. E eu, na experiência que tenho até agora, quando encontrei instabilidade com o memtest86, também encontrei instabilidade com o memtest64. Não posso com isso afirmar que os dois são igualmente eficazes, ou se não, ok? Se quiserem jogar pelo ultra seguro, utilizem os dois.
Eu vou demonstrar aqui porque é menos mostrado, só por isso, o MTest64 e o MTest64 podem correr dentro do Windows. No entanto, é meio tricky. Primeiro, executem como administrador, ok? Eu não vou começar aqui o teste porque convém não ter nenhum programa aberto. Eu estou a gravar, no momento, óbvio. Ele não funciona bem à primeira numa parte, numa característica específica. Recomendo por aqui Stop on Error, ok? Se ele encontrar erros vai parar. Aqui Run Indefinitely, ok? Para ele estar sempre a correr. Vocês é que vão decidir quando é que ele termina. O tempo que vos apetecer, meia hora, 5 horas, uma semana, decidam, ok? Não há uma regra matemática para isto. No mínimo uma horinha, se for a primeira vez, deixem a correr, ok? E a regra é, se não passar neste teste, significa que não está estável. Mas não é pelo facto de ter passado o vosso teste, significa 100% garantido que esteja estável, ok? Este vai ser o primeiro ponto de partida, mas convém depois fazer os outros testes. Portanto, aqui deixa a memória máxima, e aqui é que é a parte tricky deste software. Primeiro, recomendo não ter nenhum programa a funcionar, nenhum programa aberto, ok? Nada, zero. E quando correm aqui máximo, fazem começar a teste, vejam, podem abrir os tarefas, vejam se está a ser usada a memória quase toda. Nunca vai ser usada toda a 100%. Uma razão muito simples, o próprio Windows precisa de memória para estar ligado, ok? Portanto, mas é suposto ele estar a utilizar a grande maioria da memória. Juntamente com o Windows, que se for, por exemplo, 16 GB, é suposto ele estar a utilizar 14.8, 15 GB, qualquer coisa aqui de utilização, pelo menos para garantir que estão a testar grande parte da memória. Este software às vezes é estúpido da cabeça e vocês começam um teste e imagina que tem 16 GB, ele só está a fazer teste a 5 GB. Fechar o programa, começar do início, ok? Ou então podem escolher manualmente, que às vezes dá erro também. Às vezes dá erro, ele diz que a memória está reservada para outra coisa. Vocês voltam a tentar e a seguir se calhar já dá, ok? Depois de verem que o teste está efetivamente a utilizar grande parte da memória RAM, deixem-no a correr. E se ele passar ao fim, por exemplo, de uma hora, a primeira parte está testada. Depois há uma questão de correr vários benchmarks. Corram stress test de processador também, que eu já me deparei várias vezes com a situação onde há um overclock de memória que eu sei que funciona, há um overclock do processador que eu sei que funciona, mas os dois juntos não funcionam. E isso pode ser um bocado tricky. E difícil de encontrar onde é que está o problema. Às vezes o problema está apenas na combinação. Ok? Portanto, se vocês tiverem um overclock do processador que saibam que funciona, 3.9 por exemplo, tenho a certeza que funciona, já testaram a memória 1 milhão de vezes e sabem que funciona com aquele overclock de memória, quando os dois juntos não funcionarem, significa que vão ter que abrandar um dos dois. O que eu quero dizer é, não tentem fazer pela primeira vez overclock as duas coisas em simultâneo. É mais difícil. No caso de instabilidade, é muito mais difícil perceber de onde é que veio a instabilidade. Por isso é que eu digo, se não passar aqui, é garantido que não está a funcionar bem. Mas se passar aqui, não é garantido que funcione bem. Portanto, corram aqui uma MT64 ou 86. Vejam se passa. Se não passar, vamos alterar settings na BIOS, ok? Frequência ou timings. Alterar, voltar a repetir. Se passar, não damos por validade, vamos fazer outros stress test. Vamos fazer stress test de Intel Burn Test, Prime 95, AIDA, corram benchmarks sintéticos e depois é só uma questão de jogarem umas horas e ver se tudo funciona bem. Eu sei que é muita coisa de uma vez só se estão a fazer a primeira vez, mas não existe overclock que não necessite de tentativa e erro por parte de quem está a fazer. Não há hipótese, isso não existe. É sempre preciso tentativa e erro. Não há uma fórmula mágica. Vão ter que ver à unha o que é que funciona para o vosso processador, mais a vossa motherboard, mais a vossa memória. A combinação dos três é que vai determinar qual é o overclock que consegue. Eu espero sinceramente que alguns façam overclock depois disto. Quero ver. Na memória, mantenham aqueles critérios mínimos de segurança que eu falei enquanto estava na BIOS, e à partida tudo vai correr bem. Danificar algo, se cumprirem aqueles procedimentos de segurança, danificar não vão danificar nada, ok? Pode falhar muitas vezes, mas isso é normal. É preciso paciência e ao fim consegue sempre algum resultado. Bandidos, espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, carreguem, gostam, não gostaram, não gostam, subscrevam e até à próxima. Foi.